Muito bem, Atos capítulo 9, verso 15, nós vamos ler dois versículos aí apenas, 15 e 16. Nós já passamos por esses versos ao longo da nossa série aqui, mas nós vamos retomar aqui a esse ponto específico para nós tratarmos do tema aqui que está presente nessa passagem. Todos acharam aí o texto? Diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então está aí, é o nosso texto da noite. Estamos vendo aí a conversão de Saulo, né, irmãos? Já vimos boa parte do que aconteceu ali. Na semana passada, nós vimos a hesitação inicial de Ananias em ir ao encontro de Saulo e vimos como que Ananias respondeu a esse chamado, né? Então agora nós veremos o que especificamente Deus falou a Ananias com relação ao apóstolo Paulo, ao ministério que ele haveria de exercer. Então vamos ver aqui o contexto que que insere essa passagem aqui no nosso estudo de hoje. O nosso propósito hoje aqui com os irmãos é, pelo menos, estabelecer aqui dois pontos a serem vistos. O primeiro deles, a gente vai tentar explorar aqui a questão da soberania divina, que já falamos um pouquinho sobre isso, mais precisamente na semana passada e na retrasada também, quando Deus soberanamente escolhe Paulo como instrumento para o seu trabalho missionário entre os gentios, reis e os filhos de Israel também estão incluídos nessa obra missionária. E nós vamos ver como é que Deus soberanamente trabalhou no chamado desse homem, embora já tenhamos olhado, de certa forma, para esse ponto aqui, ou pelo menos passar por ele rapidamente. E depois, queridos, nós vamos olhar através também do texto lido nessa noite, como é que o sofrimento ele está ligado à vida cristã. A vida cristã ela é marcada, inevitavelmente, por sofrimento. Nós vimos aqui ainda há pouco, na oração que nós fizemos pela igreja que está sendo perseguida em Mianmar, essa realidade. Não só ali, mas em todas as partes do mundo, a igreja, em uma certa medida, ela tem sofrido por causa do Evangelho de Cristo. Então, nosso objetivo aqui é olhar esses dois pontos aqui. O chamado soberano de Deus na vida de Paulo e as implicações desse chamado no sentido de Paulo enfrentar especificamente muitas perseguições por causa do Evangelho que ele teria que carregar como um apóstolo de Cristo Jesus. Então, rapidamente, olhemos aí, começando aí no versículo 15 de Atos, capítulo 9, vamos ver aqui a escolha soberana de Deus. O texto começa nos dizendo assim: este é para mim um instrumento escolhido. Então, o que significa essa expressão, queridos? Quando Deus disse ali para Ananias: Ananias, vai até Saulo, não tenha medo, pode ir, porque ou seja, Saulo é para mim um instrumento escolhido. O que essa expressão significa? O que esta expressão nos revela? E aí nós já vimos nas outras oportunidades que o que se trata aqui é exatamente da soberania de Deus em escolher, em salvar quem Ele quer. Nós vimos no contexto da nossa passagem como Deus, de forma soberana, escolheu Paulo quando este nem ao menos estava buscando ao Senhor. Pelo contrário, estava ali no caminho de Damasco, pronto para infligir sofrimento aos crentes, perseguição à igreja de Deus. E aí nós vimos que Deus salva aquelas pessoas mais improváveis. Nós vimos Deus trabalhando na vida de um homem que era terrivelmente perseguidor da igreja de Cristo, talvez o maior inimigo da igreja naquela época. Pela forma como Saulo é descrito aqui pelo livro de Atos, Lucas escrevendo sobre ele, nós percebemos aqui que este homem era um forte opositor da igreja.
e Deus o salva de maneira soberana. Transforma o coração dele ali naquela ida a Damasco para perseguir os crentes e dá a ele um novo coração e faz dele um homem novo. E por que Deus faz isso? Por que Deus age assim, salvando pessoas que são altamente improváveis? Então, a resposta que nós temos para isso, bíblica, é que Deus, ele, em sua soberania, ele faz o que ele quer. O seu desejo, o seu propósito vai sempre se cumprir, independente das circunstâncias contrárias a esses propósitos de Deus. Deus sempre vai sobrepujar a vontade do homem para cumprir o seu propósito. Ninguém consegue lutar contra Deus. Ele pode tentar se posicionar como Paulo fez aqui, ou Saulo fazia, em perseguição à igreja, mas o maior prejudicado, ou o único prejudicado, vamos dizer assim, nessa luta é o próprio agressor. Deus, de forma alguma, sai aqui ferido ou prejudicado nessa história. Os crentes, ok, eles podem sofrer as consequências desses ataques violentos, mas uma luta direta contra Deus, uma tentativa de resistir à vontade de Deus, o homem sempre vai perder, e qualquer um vai perder nisso, porque Deus, ele age soberanamente. Então, nós já vimos isso aqui. Vale a pena a gente olhar para alguns textos da Bíblia. Eu gostaria que os irmãos com a Bíblia aberta aí pudessem conferir alguns desses textos que nos mostram, que nos dá a resposta a esta pergunta, dessa ação soberana de Deus aqui no texto apresentada. Vamos ver então Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim no capítulo 9, fazendo uma citação de Êxodo, capítulo 9 de Romanos, vamos ver aqui o versículo 15 e 16. Acharam aí? Olha só o que Paulo escreve aí aos Romanos. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, queridos, a gente vê aqui que a ação de Deus em salvar, irmãos, reside na sua própria pessoa, no seu próprio querer. Quando Paulo aqui argumenta na sua carta aos Romanos sobre essa questão de Deus salvar ou não salvar alguns e deixar outros para a perdição, o argumento que surge é esse: quem é o homem para poder discutir com Deus? Ele salva quem ele quer, ele tem misericórdia de quem ele achar melhor ter misericórdia. Isso não reside no próprio homem, reside na vontade soberana de Deus, né? Então ele cita aqui a passagem lá do Êxodo, né, que faz essa referência ali, depois até a Faraó, ele vai mostrar isso. Se os irmãos olharem em Efésios, a gente já estudou um pouquinho esse texto aqui na nossa escola dominical, Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, ele diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, do que nós estamos tratando aqui, queridos, nessa conversão de Saulo? A soberania de Deus agindo de forma proposital em salvá-lo. E ainda que Saulo estivesse ali resistindo à fé cristã, em hostilidade à fé cristã, ele foi convencido pela visão de Cristo ali, pela aparição de Cristo no caminho de Damasco, transformou seu coração e o fez enxergar o seu profundo e grave erro cometido contra os crentes, contra a igreja naquela perseguição. E aí nós vimos que foi isso que deixou também Saulo assim tão abatido. Lembra? Semana passada nós vimos ele ali na casa de Judas, todo angustiado, triste, sem comer, sem beber. 3 dias ele passa assim, como diz o pessoal da roça, né? Todo amuado. Não tem essa expressão? Não é assim?
todo amuado, estava lá quieto, não conseguia fazer nada, porque ele foi confrontado com suas ações terríveis contra Deus. Mas esta conversão é fruto de quê? Fruto da ação soberana de Deus em salvar. Então, nós vimos aqui, ou podemos enxergar na conversão de Saulo, a doutrina da eleição incondicional, não é verdade? Deus escolhe Saulo incondicionalmente para a salvação. Deus não escolhe alguém por causa dos seus méritos. Deus não salva alguém por causa das suas ações prévias, já vistas ou percebidas ao longo da história. Não é por isso. Deus salva unicamente porque no seu desejo, na sua vontade soberana, ele resolveu salvar e deixou outros de lado, né? João Calvino, quando ele cita aqui sobre a predestinação, ele diz que Deus não olha para quem somos ou quem seremos, mas para a sua própria vontade e propósito. Deus não está como na visão arminiana, olhando no túnel do tempo, né, enxergando lá quem você é ou quem você será ou o que você fará. Mas Deus ele salva unicamente pelo seu propósito salvífico, por aquilo que ele deseja fazer. Então, esse é o primeiro ponto que nós abordamos aqui, queridos, no que diz respeito à escolha soberana de Deus, é que Saulo ele foi escolhido. Quando Deus fala com Ananias, ele vai dizer, ele é um instrumento escolhido. E a expressão escolhido aqui está ligada ao ato soberano de Deus de salvar alguém. Então, assim, é um assunto, queridos, que mexe com as emoções, né, das pessoas, mas nós precisamos entender muito bem isso. Então, Deus salva quem Ele deseja salvar. Deus salva aqueles a quem Ele, na sua escolha soberana, assim definiu. E não cabe a mim reclamar disso, porque eu estou incluído, né? Nós estamos incluídos nessa obra salvadora do Senhor. Então, temos que dar mais graças a Deus do que ficar debatendo, né? Discutindo sobre isso, né? Deus tem os seus propósitos em salvar. Gente, vamos lá? Então, o primeiro ponto trata disso, né? Nós olharmos aqui para Deus escolhendo Saulo como instrumento. E o segundo ponto aqui é, de fato, na verdade, o propósito divino sendo revelado nessa escolha. Por que Deus escolheu Saulo? Porque Deus tinha um propósito para ele. Que propósito é ele? O texto já nos diz aí. Ele é um instrumento escolhido pelo Senhor, né? Então, essa expressão instrumento escolhido aí no texto, ela representa ou revela propósito divino. Então, Deus escolheu Saulo para levar o seu nome, diz o texto aqui, aos gentios, aos reis, e ampliando assim a oferta do evangelho, a salvação para além do povo judeu. Embora Paulo não fosse um gentio, fosse judeu, mas Deus o escolheu para ser esse instrumento de espalhar o evangelho para os gentios. Embora ele tenha inaugurado isso através de Pedro, lá na casa de Cornélio, e vimos também Filipe pregando ao eunuco, levando ele à conversão, mas Paulo, o Saulo aqui, ele é esse instrumento que Deus separou especificamente para espalhar o evangelho ao longo do império, levando a palavra àqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Então, a missão de Paulo aqui é uma demonstração da inclusão dos gentios dentro do plano redentor de Deus, que a princípio contemplava apenas os judeus, mas agora está contemplando o mundo inteiro, né? A totalidade da humanidade. Então, quando nós olhamos essa declaração a respeito de Saulo, nós entendemos essas duas realidades. Ele foi um escolhido por Deus, e Deus o escolheu soberanamente, e Deus o escolheu como um instrumento, ou seja, com um propósito. E que propósito foi esse? Fazer de Saulo um missionário ou um apóstolo aos gentios, levar o evangelho às demais nações. E quando nós olhamos aqui o livro de Atos, vamos chegar lá, nós veremos que grande parte dessa obra missionária foi feita mesmo por Paulo. As viagens missionárias de Paulo
percorreram todo o império, e ele termina mostrando isso, olha, já não tem mais aonde eu trabalhar. Todo o império, por assim dizer, foi alcançado pelo Evangelho, porque ele cumpriu muito bem esse propósito de levar e espalhar o Evangelho pelo mundo, pelo menos conhecido na sua época. Então, deu para entender aqui, irmãos, esse ponto. A gente percebe aqui a soberania de Deus em salvar alguém que vai ser um instrumento na mão dele, uma pessoa que não está assim ligada ao cristianismo, pelo contrário, é um forte perseguidor, e Deus vai lá e muda o coração dele, transforma a vida dele e faz dele esse instrumento para contemplar aí os propósitos salvíficos de Deus, a levada do Evangelho ao mundo inteiro na sua época. Outro ponto que a gente precisa abordar aqui nesses 2 versículos que nós estamos olhando nessa noite, queridos, é a missão de Paulo envolvendo aqui o sofrimento. Então, isso a gente pode perceber aqui no verso 16. O verso inicial aí fala do chamamento dele, né? E da sua causa, e agora o verso 16 vai nos mostrar o quanto ele iria sofrer por causa do nome de Jesus. Então, aqui nós encontramos um elemento presente na caminhada não apenas de Saulo, mas também de todos os cristãos, que é o sofrimento. Nós temos que lidar com isso. Nós temos que experimentar ou participaremos desse sofrimento na nossa vida cristã. Nós precisamos observar aqui, queridos, notem que Deus está dizendo para Ananias a respeito da vida de Saulo, agora convertido, que ele experimentaria muito sofrimento por causa do nome de Jesus. E aí nós talvez pudéssemos pensar, ou venhamos a pensar, que esses sofrimentos aos quais Deus está se referindo aqui através do seu servo Ananias, seja uma forma de punir Saulo por aquilo que ele fez à igreja. É uma espécie assim de consequência do pecado de Saulo. E não é isso, irmãos. Nós não podemos olhar esses sofrimentos que Paulo seria participante, ou foi participante já deles, como uma espécie de consequência por você ter feito tanto mal ou tantos males à igreja de Cristo. Não é isso. Ele foi completamente perdoado pelo Senhor. Nós vemos Paulo nas suas cartas, na sua história, dizendo que ele sofria com isso, com essa tristeza, né, por ter sido um forte perseguidor da igreja. Mas o que nós percebemos aqui é que esses sofrimentos não estão ligados ao fato de que ele ter sido um carrasco, né, à igreja, aos crentes. Mas isso faz parte da vida cristã, da caminhada cristã. Em alguns, estes sofrimentos são mais intensos. Em outros, são mais brandos. Nós percebemos isso, inclusive, nos dias que nós vivemos. Há lugares onde o evangelho é fortemente perseguido. Os crentes sofrem muito. E há outros lugares que eles desfrutam de uma liberdade, meu Deus do céu, que é até constrangedora. Não é? Parece que não tem problema algum, mas isso faz parte da vida cristã. Então, não é uma consequência do pecado, mas o sofrimento fazia parte da missão que ele recebeu de Deus. Inclusive, Paulo vai contar um pouco dos seus sofrimentos. Vamos ver? Veja aí 2 de Coríntios. Olhem como que o sofrimento está conectado ao ministério de Paulo, ou de Saulo aqui, né, como você queira chamar, e como ele também está conectado à nossa vida, à nossa caminhada cristã. 2 de Coríntios 11, nós vamos olhar aí a partir do verso 23. Olha quantos sofrimentos Paulo experimentou por amor a Jesus. Diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões. Paulo experimentou muitas prisões, não é verdade? Em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Aí ele vai descrever um pouco mais claramente os seus sofrimentos. Aí ele diz, verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Então, olha só, quantas chicotadas esse homem tomou.
por 5 vezes ele apanhou dos judeus e tomou essas chicotadas nas suas costas. Você consegue imaginar como deveria ser as costas do apóstolo Paulo? Sabe que tinha cicatriz ali? Meu Deus, né? Não apenas levou açoites, chicotadas nas suas costas, que certamente rasgaram suas costas, mas ele também recebeu fustigação de varas, né? Apanhou de vara. Quem aqui já apanhou de vara? De goiabeira? Hã? Já, né? As mães, né? Paulo, ele foi fustigado, ele diz no verso 25, 3 vezes fustigado com varas, tomava varada. Tudo isso por amor a quem? A Jesus. Olha só, uma vez apedrejado, em Listra, se eu não me engano foi Listra, né? Onde ele foi dado até como morto, lançaram ele fora da cidade, já morreu, de tanta pedrada que tomou. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Olha aqui, até falsos irmãos tinham. E dava trabalho para Paulo, né? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, veja muito sofrimento, né, que Paulo sofreu. Então, cumpre-se aqui a palavra que Deus deu a Ananias, dizendo, olha, vai lá, sem medo, porque Paulo, esse homem, é um instrumento que eu escolhi para levar a minha palavra aos gentios, aos reis, às pessoas dessa terra. E eu vou mostrar para ele vai experimentar o que é sofrer por amor de Cristo, pela minha palavra. E aí Paulo, escrevendo aqui muitos anos depois, a sua segunda carta aos Coríntios, ele vai então trazer uma relaçãozinha, que eu acho que não é tão pequena assim, né? Dos intensos sofrimentos físicos, e por último ele diz, além desses sofrimentos exteriores, eu ainda tenho aquela preocupação interna, aquelas aflições internas por causa da igreja, por causa dos sofrimentos do corpo de Cristo. Então, irmãos, de fato, Saulo sofreu por amor a Cristo. Isso faz parte do ministério cristão. O ministério apostólico ele é marcado por isso. Os apóstolos, queridos, todos eles sofreram martírio. Todos eles. Os de hoje não, né? Os de hoje andam de BMW, tem avião, né? Só vive com a vida boa, não sofre nada. Mas os apóstolos verdadeiros, o que eles passavam? Intenso sofrimento. Nenhum deles teve uma vida boa, uma vida fácil, tranquila. Um sofrimento intenso por causa do chamado que receberam do Senhor. O chamado apostólico implicava isso. O chamado cristão também implica sofrimentos, mais brandos às vezes, em alguns casos, em algumas medidas menores. Isso tem uma variação, como eu disse, de local. Mas em relação aos apóstolos, todos eles, sem exceção, passaram por sofrimentos, tiveram sua vida martirizada por amor a Cristo e padeceram muito por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Não teve um apóstolo ou um grupo que disse, olha, nós somos apóstolos, mas não sofremos. Não, sofreram. Todos eles padeceram demais. E o crente também sofre? O que vocês acham? Sofre, né? Vamos ver aqui o que Paulo escreveu aos Filipenses. Olha o que ele diz acerca do sofrimento cristão, do cristão. Veja aí Filipenses capítulo 1, versículo 29. Olha aí. Acharam? Diz assim, olha, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Você já leu esse versículo alguma vez na sua Bíblia, irmãos? Já passou por ele? Você percebeu a profundidade desse versículo? O que Paulo está dizendo aqui?
que o sofrimento a nós é um dom, é uma graça, é um presente, é uma dádiva de Deus. Nós recebemos não apenas o privilégio de crer em Jesus, não apenas de experimentar a fé, mas sofrermos por causa dessa fé. O cristão é alguém que deve ter isso em mente, isso em consciência, de que Deus o separou, Deus o escolheu para crer nele, para a salvação, mas nesta salvação, nesse chamado, isso implica também o quê? Sofrimentos. Alguns, como nós vimos aqui, sofrem mais. Alguns sofrem bastante, né? Por amor a Cristo. Nós ficamos tristes quando nós ouvimos dos sofrimentos dos nossos irmãos, por causa do Evangelho. Mas será que isso tem alguma recompensa, irmãos? O que vocês acham? Será que esses irmãos serão galardoados por causa disso? Irmãos, com certeza, né? Com certeza. Nós não gostamos dos sofrimentos, nós não queremos, fugimos deles, mas isso é um privilégio também. Olha como é que Paulo encara o sofrer por Cristo. Ele chama isso de um dom, de uma dádiva, de um presente, de uma graça concedida pelo Senhor. Então, esse papo de falar que, olha, o crente não sofre, o crente não deve passar por problemas. Olha, se você está enfrentando problemas, é porque você não tem fé. Se você está passando por lutas, é porque você não crê em Deus de verdade. Isso é uma lorota, uma conversa fiada do diabo, na boca de muito pastor aí. Então, não creia nessa conversa, porque a Bíblia nos mostra claramente que isso é inerente ao crente, isso faz parte do cristão, em alguma medida ele vai sofrer. Agora, nós pedimos a Deus, Senhor, alivia, né? A gente não fica caçando sofrimento. Onde é que está sofrendo mais que eu quero ir para lá? Diz aí, liga para Portas Abertas, né? Onde é que está? Os que estão apanhando mais. Olha, lá na Coreia, me leva para lá, Senhor, eu quero ir para lá, sofrer, apanhar, por amor de Deus. Não vai fazer isso. Mas nós devemos entender que a vida cristã, em alguma medida, ela exige de nós sofrimentos. Ok? Não dá para fugir disso aí. E o sofrimento traz glórias, não é verdade, irmãos? Traz glória. Quando a gente olha para Cristo, qual foi o resultado desse intenso sofrimento de Jesus pelo seu povo? Nós estamos aí em Filipenses, né? Vá até o capítulo 2 de Filipenses. Vamos olhar uma passagem muito conhecida. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ler aí. Cristo aqui, ele é apresentado para nós como o modelo supremo de sofrimento redentor. Ele sofreu para nos trazer redenção. É um sofrimento único. Só ele experimentou e viveu essa realidade aqui. Porque esse é um sofrimento vicário, um sofrimento redentor, que substituiu-nos perante Deus, né? Então, olha aí, como é que ele experimentou esse sofrimento? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de quê? A pior morte que existia, a morte de cruz. O sofrimento mais intenso, ele padeceu sob a ira de Deus. Ele sofre essa humilhação mais cruel e mais terrível. Agora, qual foi o resultado desse sofrimento? O que isso produziu? Veja aí, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, a exaltação de Cristo, né? E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quais foram os resultados desse sofrimento? Glória, exaltação, nossa salvação, e isso aplicado a nós, né? Mas ele recebe esse nome
e é colocado nessa posição de glória porque foi aquele que cumpriu fielmente o propósito de Deus divino do Pai para a nossa redenção. E foi até o final, obedeceu plenamente até a morte de cruz. Se esvaziou de sua glória, não é que ele deixou de ser Deus, tá? Quando a Bíblia fala que ele se esvaziou, não é que ele deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Ele só não fez uso desses seus atributos específicos para viver essa realidade humana aqui na Terra. Mas continuava sendo Deus, continuava sendo todo-poderoso, onisciente, onipotente, enfim. Ele não diminuiu a sua divindade, era a mesma realidade. E isso trouxe o quê? Exaltação plena. Honra plena, né? Então, em Cristo a gente percebe que os sofrimentos produzem, como nosso exemplo, honra, bênçãos advindas dessa obediência. Aqui no caso de Paulo, queridos, a gente vê Paulo padecendo e sofrendo não para a nossa redenção. Veja só, Colossenses, abre aí Colossenses capítulo 1, tem um texto aqui importante da gente observar, já estamos encerrando. Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, olha só que expressão aqui nós precisamos observar. Paulo está dizendo que ele está completando os sofrimentos de Cristo no seu corpo. O que ele quer dizer com isso? Será que Jesus não sofreu tudo o que tinha que sofrer? Será que a obra de Jesus não está completa? Não é nada disso que Paulo está dizendo. A obra de Paulo aqui de continuação dos sofrimentos não transmite uma ideia de redenção, queridos. Essas aflições que Paulo está sofrendo e dizendo participar dela, e de fato participou, não tem nenhuma relação com o sofrimento expiatório que Cristo sofreu. O que ele fez está feito, foi consumado e ele padeceu plenamente, ok? O que Paulo quer dizer com isso é que Cristo, ele ainda sofre, ele ainda sente essas dores através da sua igreja. Quando cristãos sofrem, quando cristãos são perseguidos, padecem por amor a Jesus, por amor a Cristo, Cristo também, ele sofre com eles. É nesse sentido. Lembra da conversão de Paulo? O que Deus falou para ele? O que Jesus falou para ele no caminho? Porque me persegue. Como assim? Eu estou perseguindo os crentes aqui. Então, é isso mesmo. É o meu corpo. É a minha igreja. E um ataque à igreja, um ataque aos crentes, é um ataque a mim. E eu sou o vingador deles. Então, não vai dar certo para você continuar fazendo isso, né? Então, quando Paulo diz que ele está carregando ainda esses sofrimentos restantes, é nesse sentido. Então, todos nós passamos, em certa medida, esses sofrimentos também. Nós carregamos ainda um pouco desse sofrimento que resta, como Paulo está dizendo aqui. Isso faz parte da vida cristã, isso faz parte do corpo de Cristo Jesus. Então, não dá, irmãos, para nós separarmos a vida cristã de sofrimento. Eu sei que é difícil, é ruim, ninguém gosta de sofrer, mas não dá para ser um cristão sem experimentar, em uma certa medida, esses sofrimentos restantes aqui que Paulo está dizendo. São sofrimentos remanescentes, né? E todos nós, como cristãos, iremos participar deles de alguma medida, né? Então, queridos, o que nós aprendemos aqui com esse texto do chamamento de Saulo? Uma das coisas que nós precisamos observar aqui é, primeiro, tomando os dois pontos nos quais nós orbitamos aqui o nosso estudo. Deus, ele é soberano em salvar e ele salva pessoas improváveis. Ele usa pessoas altamente improváveis. E isso serve para nós como também um ensinamento, um consolo e um entendimento de que ele pode usar qualquer um que ele queira usar.
O maior perseguidor da igreja hoje pode se tornar também um grande cristão, um grande defensor do evangelho. Deus pode usá-lo para a propagação do evangelho. Isso é que nós precisamos compreender. Isso é bom para nós, por quê? Porque Deus também pode nos usar de maneira poderosa para alcançar os seus objetivos. Deus nos salvou soberanamente e certamente nesse chamado tem um propósito dele. Deus não chamou simplesmente por chamar, ele tem um propósito. Então nós temos que entender também aqui, precisamos compreender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Como é que eu posso me colocar à disposição do Senhor para trabalhar em função do avanço do Evangelho? Todos nós vamos experimentar isso. E, a segunda implicação desse estudo é que nós, como cristãos, estamos sujeitos aos sofrimentos nessa vida por amor a Jesus. Então, não olhe para o sofrimento cristão, não olhe para as dificuldades na vida, na caminhada cristã, como uma forma de desencorajamento, de desânimo para você. Não. Se você sofre como um cristão, como a palavra diz, então louve a Deus por isso, glorifique a Deus por isso. Não sofra como um malfeitor, né? Não sofra como um bandido, como aquele que se mete na vida dos outros, não. Mas se você padece como cristão, louve a Deus, exalte a Deus. Não questione os propósitos de Deus nesse sentido. Se você tem enfrentado essas lutas no seu dia a dia, em alguma medida padecido com sofrimentos, com dificuldades, então olhe para a história de Saulo. Nenhum de nós aqui, querido, sofreu tanto quanto ele, né? Nenhum de nós aqui. Há irmãos que sofrem muito mais do que nós sofremos. Então, diante dos nossos sofrimentos, por amor a Cristo, sejamos encorajados a cumprir fielmente o propósito que Ele tem para nós. Amém? Deus possa nos ajudar nesse sentido, né? E nos encorajar, à luz do texto bíblico, a seguirmos a caminhada cristã com fervor, com dedicação e com fidelidade e firmeza, a despeito das lutas que enfrentamos.